Olá pessoal, aqui é o professor Michael, bem-vindos à aula 3 de Axis. Nessa aula nós iremos ver um pouquinho sobre os tipos de dados e dar uma olhada nas opções que nós temos sobre eles, beleza? Então primeiro, para a gente poder ver esses tipos de dados, a gente vai vir aqui no modo de exibição, modo design. Certo, aqui a gente pode ver que a gente tem 3 colunas, beleza? Primeira coluna, o nome do campo, que é aquele nome que vai aparecer lá na parte de cima, lá no cabeçalho. Segundo, o tipo de dados, que é essa coluna que a gente vai ver mais hoje. E a terceira coluna, que é a coluna de descrição, para você descrever o que tem, quais informações que vão naqueles dados, beleza? Então, para começar aqui, eu vou criar um campo pensando num banco de dados para um supermercado, para cadastrar produtos. Então, o primeiro campo eu vou colocar como o nome do produto. Beleza? Nos tipos de dados, o primeiro tipo de dado que a gente tem é o texto curto. O texto curto a gente vai utilizar para inserir informações do tipo texto, com limite de até 255 caracteres, beleza? Caso eu queira textos maiores que isso, eu vou ter a opção aqui de texto longo, beleza? Então, temos aqui, primeiro, texto curto, texto longo, número, para quando eu for trabalhar com valores numéricos, data e hora para datas, moeda para valores monetários. Eu também posso trabalhar com moeda no número, alterando o formato dele. Numeração automática é uma numeração que vai ser incrementada toda vez que eu adicionar um novo item. Sim ou não para verdadeiro ou falso. Hiperlink para eu acrescentar um link, para acrescentar links ao meu formulário. Anexo para eu colocar um espaço para anexos. Calculados para eu fazer contas dentro de um espaço. E o assistente de pesquisa, que vai ser algumas opções que eu vou delimitar, opções para o usuário escolher entre uma delas, beleza? Então, começando lá em cima, eu vou deixar primeiro aqui como texto curto. Quando eu escolho alguma opção como tipo de dados aqui, lá embaixo, nessa abinha de geral, vai ter algumas opções sobre esse campo. Então, nós temos aqui o tamanho dele. Então eu posso deixar aqui, por exemplo, 5 no tamanho do campo, e ele vai deixar o usuário digitar apenas 5 caracteres. Esse valor que eu posso colocar aqui é no máximo até 255. Maior que isso eu tenho que usar o texto longo. Formato. A gente vai ver esse formato mais quando estiver trabalhando com números, mas basicamente é o formato no qual vai ser digitado. Então, por exemplo, se vai ser um decimal, uma porcentagem. A máscara de entrada vai servir para definir um formato no qual a informação deverá ser digitada. Por exemplo, o CPF, que ele já tem um formato fixo, que são 9 números, separado por 3 itens, depois um traço e mais 2, certo? Então, eu vou colocar aqui, delimitar o formato que eu quero que a pessoa digite. Legenda é uma descrição do que vai aparecer lá quando a pessoa estiver digitando. Valor padrão é caso a pessoa não digite nada, é um valor que já vai aparecer lá. Regra de validação é uma regra que vai definir o que o usuário vai poder ou não digitar. Por exemplo, em um valor eu só posso digitar maiores que 0. Então eu só vou poder digitar valores maiores que 0. E o texto de validação é uma mensagem que vai ser exibida caso o usuário digite alguma coisa que não esteja de acordo com a regra de validação. Requerido vai ser caso essa pergunta seja obrigatória. Esse permitir comprimento zero é para perguntar para saber se o usuário vai poder digitar, vai poder deixar em branco esse campo. E mais algumas opções aqui que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, beleza? Então, continuando aqui com os tipos, eu tenho aqui o tipo número. Lembra que eu falei que o formato varia bastante no tipo número? Então aqui, o formato tem algumas opções. Por exemplo, eu posso trabalhar com moedas, euros, um valor fixo, valores científicos e porcentagens, beleza? Então é o formato do valor, é o formato da entrada da informação, beleza? Aqui, eu posso delimitar o número de casas decimais que eu vou colocar. Então eu posso colocar 100 casa decimal ou deixar até 14 dígitos de casa decimal, beleza? As demais opções
continuam as mesmas. Temos aqui o assistente de pesquisa. Esse assistente de pesquisa, basicamente eu vou definir opções para o usuário escolher entre uma delas. Então, selecionando lá assistente de pesquisa, eu vou vir aqui em digitar os valores que desejo e eu vou digitar aqui todas as opções que eu quero que o usuário tenha para escolher entre uma delas. Então, por exemplo, caso eu queira que o usuário escolha o estado dele. Então, como o estado é um número limitado, tem um número limitado de estado no país, eu posso digitar todos aqui e deixar o usuário escolher entre um deles. Então aqui eu vou digitar as opções que eu quero que o usuário escolha uma delas, beleza? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Após eu ter digitado todos, eu vou clicar em avançar, vou colocar um nome para esse campo, então por exemplo, estado. E vou clicar em concluir. E quando o usuário for lá, no modo de exibição e for digitar essa informação, ele vai ter que escolher entre uma das opções que eu digitei, beleza? Então, confirmando aqui, lembra lá que eu tinha colocado a máscara de entrada? Então, quando eu digitar aqui, ele vai sair certinho no formato de um CPF, beleza? E por hoje é isso, esses são os tipos de dados. Mais pra frente a gente vai ver os tipos de dados que faltaram, por exemplo, o calculado, que a gente vai utilizar para fazer cálculos. É isso, valeu e tchau!